Análise comparativa Sense Impact Carbon Pro versus Odd 7.4 2024. Qual dessas duas bikes vale mais a pena? Uma bike full em carbono ou uma bike full em alumínio? Bom, se você quer saber a resposta para essa pergunta no vídeo de hoje, a gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Uma dúvida muito comum que muita gente tem na hora de escolher uma bike, principalmente quando entra numa casa de preço semelhante, é se vale a pena pegar uma bike em carbono com componentes mais simples ou uma bike com um quadro em alumínio com componentes mais efetivos, mais top de linha. E no vídeo de hoje a gente vai trazer duas bikes que são muito semelhantes em relação aos seus componentes e são muito semelhantes em relação à sua linha de preço e que podem, claro, gerar uma dúvida para vocês. Então, bora pro vídeo que a gente vai fazer uma análise bem completa. Com o lançamento da Impact Carbon Pro 2023, que a Sense fez recentemente, essa bike acabou chamando muita atenção, né? A gente até fez uma análise somente sobre ela aqui no canal, tá aparecendo um cardzinho aqui para vocês, e a gente trouxe ela para fazer um comparativo com a sua concorrente direta, que é a 7.4 da Odd. Não utilizamos a 7.6 da Odd devido ao fato de que ela vem com o grupo GX, é SRAM, então utilizamos a 7.4 porque ela é uma escolha muito efetiva, né? Muitos ciclistas gostam dela por ser a última bike da Odd em alumínio com o grupo Shimano. Então, só para a gente deixar esse ponto bem específico para vocês. No caso do nosso quadro, né, na nossa Sense Impact Carbon Pro, nós temos um quadro em carbono, né, com o carbono Mitsubishi M40, que é um padrão que a Sense já utiliza, né? A Sense tem utilizado esse M40 nas suas bikes em carbono, e também é um desenvolvimento da marca nacional, a Sense, então desenvolve seus produtos em cima dessa liga. Aqui a gente vai ver um cabeamento todo interno, já uma caixa de direção sendo Tupperhead, e o eixo boost na traseira, então ela tem todas as tecnologias necessárias para ser uma bike bem efetiva. No caso da nossa Odd 7.4, nós vamos ver então um quadro em alumínio 60-61 com tratamento T4 e T6 e o sistema Triple Butted, que significa que ela tem 3 camadas distintas de alumínio em pontos específicos do quadro. Também é um desenvolvimento da empresa nacional, a Odd desenvolve esse quadro em alumínio, né? Ele é feito na Zona Franca de Manaus, também com cabeamento interno. E esse ano ela passou a contar com roteamento interno para canote retrátil, segundo o site da Odd, né, que é uma mudança que ela fez frente às suas bikes mais antigas, né, as 7.4 anteriores. Então aqui a gente tem dois desenvolvimentos de quadros que são, né, nacionais, tanto a Sense quanto a Odd, e a gente tem uma semelhança muito grande entre as duas, pois a Odd também tem eixo boost, também é Tupperhead. Porém, claro, o que muda vai ser o material, né, afinal de contas a Sense, nesse caso aqui, está falando em um quadro todo em carbono, e a Odd ainda é em alumínio. Mas, claro, isso não chega no ponto final do nosso vídeo. A gente precisa olhar os outros componentes para poder entender um pouquinho mais e ver o que realmente vale mais a pena. Falando então da suspensão, na nossa Sense, nós vamos ter uma RockShox Judd TK, que é uma suspensão a ar, né, com 100 mm de curso e eixo boost na dianteira, né, aquele 15 por 110. Já no caso da 7.4, nós vamos ter uma Manitou Machete Comp, também sendo de 100 mm de curso, também sendo com eixo boost, né, eixo passante. Aqui a gente tem uma escolha que é muito individual, tem pessoas que vão preferir a Manitou, tem pessoas que vão preferir a RockShox. Como usuário das duas suspensões, meu voto seria para a RockShox, que eu acho que é uma suspensão um pouquinho mais macia, um pouquinho mais efetiva. Mas em nada perde a Manitou, que também é uma suspensão muito robusta, também é uma suspensão que funciona muito bem. A suspensão Manitou lembra que ela tem o ar convertido, né, que é uma característica da marca, então protege um pouco mais as canelas e tudo mais. Por conta da geometria, a gente vai ter uma variaçãozinha entre os dois modelos. A Sense tem, né, por natural, a sua geometria um pouco mais racing, né, onde ela vai ter alguns aspectos que tornam essa bike um pouco mais agressiva na pilotagem. Mas em nada também perde a Odd, pois afinal de contas a Odd ouviu o seu público e fez algumas mudanças bem efetivas nas suas bikes recentemente. Então as duas bikes têm uma semelhança de geometria muito grande. A 7.4 2023/24, ela ganhou algumas variações, né, como um ângulo de caixa um pouco mais aberto, são 68 graus na dianteira, e o top tube um pouquinho mais longo. Porém a Sense, nesse caso, né, ela tem 68 graus e meio, então um pouquinho mais fechada a angulação da caixa, porém ela tem a tecnologia do Flex Stays, né, que faz com que a rabeira, a parte de trás dela, tenha um pouquinho mais de maleabilidade, e muito se dá também devido ao seu material, devido ao carbono que é utilizado aqui. Então aqui a gente basicamente tem um empate técnico, afinal de contas as duas bikes têm sim as duas características, né, de serem bikes mais racing, mais agressivas. Porém a Odd, né, ela tem uma estrada menor nesse campo, vamos colocar dessa maneira. A Sense já vem desenvolvendo seu produto há mais tempo do que a Odd, que vem fazendo alguns acertos na sua geometria, inclusive algumas mudanças que vão ser operadas no futuro, a Odd ainda está fazendo, né? Então a Sense já está um pouco mais acertada
e ela tem uma bike muito bem encaixada. Por conta do grupo, nós temos uma variação grande que ocorre de uma bike para outra. A nossa Sense, a Sense Impact Carbon Pro, vai operar com o grupo Deore de 12 velocidades, sendo o grupo 6100, né, com o 1051, e o pé de vela também sendo do grupo Deore, assim como a parte de transmissão. Já no caso da nossa 7.4, como eu falei, a gente tem um componente um pouco mais premium, afinal de contas aqui a gente está falando do 7100 SLX, também sendo de 12 velocidades, também 1051. Porém, existem algumas diferenças entre os dois grupos, eu costumo chamá-los, né, de irmãos, né? Deore é o irmão mais novo e o SLX é aquele irmão mais velho, mais completo. Então aqui a gente tem características muito semelhantes, porém qualidade mais alta e menos peso no SLX. Se você quer saber realmente o que muda de um grupo para o outro, a gente já tem uma análise aqui no canal onde a gente fala dos grupos top de linha da Shimano. Tá aparecendo um cardzinho aqui para vocês, né? Onde a gente fala do Deore, do SLX, do XT e do XTR. E aí entra num ponto. O Deore é mais em conta de fazer manutenção. Todas as peças Deore elas servem no SLX. Então é mais fácil de fazer manutenção no Deore, é mais em conta de fazer essa manutenção. O SLX te oferece mais performance, mas é um pouco mais caro de fazer o investimento. Se você migra, né, para uma bike em carbono, por exemplo, como uma Impact Carbon Pro, você tem a opção de fazer o upgrade dos grupos, né, de trocar as peças e botar componentes melhores, né, uma corrente 7100, um cassete 7100, você consegue fazer tranquilamente. E do contrário, numa 7.4, na hora de fazer a troca das peças, você pode optar por usar peças Deore, né? Então o SLX também serve com Deore, então você consegue fazer esse casamento de informações. Existem dois caminhos que podem ser seguidos por aí. O ciclista que compra uma Impact Carbon Pro, uma bike em carbono, e faz a substituição de peças Deore por SLX, tornando a bike melhor. E o ciclista que quer economizar, ele já tem uma 7.4, que é um componente bom, mas ele quer trocar e botar uma corrente mais em conta, né? Como o caso da Deore 6100, acaba canibalizando um pouco as peças da 7.4. Então entra num aspecto que é muito individual, a escolha que você pode fazer e tudo isso vai depender do seu bolso. Algumas coisas mudam sim, algumas coisas são diferentes, principalmente para quem é do meio já entende, já sabe, né? Porém, a gente entende também que existe uma questão de precificação, afinal de contas, para quem pedala bastante, às vezes pode sim fazer a diferença. Então entendo que aí a gente tem uma briga muito séria, afinal de contas, o Deore é bom, sim, o SLX é um pouquinho melhor, claro, mas muito vai depender do seu bolso. Agora, falando da parte de freios, é inegável que a 7.4 tem um freio muito superior ao freio que vem na Impact Carbon Pro. Como eu falei na nossa análise, eu acho que a Impact Carbon Pro erra um pouquinho na escolha dos seus freios, afinal de contas a Sense, né, erra ali botando um 410, que é um freio abaixo, né, um pouquinho mais em conta. E no caso da nossa 7.4 nós temos um freio 7100, já é com reach adjust, já é com manete curtinha, então é um freio muito superior ao que a gente vai ver lá na nossa Sense Impact Carbon Pro. Então aqui a gente tem sim uma clara vitória da 7.4, pois afinal de contas o freio dela é bem mais efetivo, e eu sempre falo, né, que o poder de parada nesse caso é melhor, você ter um poder de parada mais efetivo do que ter só um grupo bom. Então é muito importante que vocês se atentem a esse fato também. Para a gente não deixar esse vídeo longo demais, a parte de componentes é muito semelhante, mas existem alguns pontos que são finesses, que são ajustes que a Sense faz que eu acho que são de bom tamanho. Como é o caso do seu guidão, afinal de contas a Sense manda um guidão RS1 Ultimate, que é um guidão um pouquinho mais largo, né, com 760 mm na sua bike, com a mesa um pouquinho mais curtinha e integrada, então torna a bike muito bonita, né? A Sense resolveu uma cagadinha que eles tinham no passado em relação ao acabamento interno que passava por dentro do guidão, agora passa por baixo da mesa, tornando mais fácil de fazer o bike fit e tornando mais difícil de haver rompimentos de cabo na caixa de direção. Era sim um problema da Sense, né? Infelizmente eles tiveram isso, que o desenvolvimento de produtos traz, e, claro, eles corrigiram esse problema, então bacana, nota 10 para a Sense nesse aspecto. No caso da Odd, a gente tem o problema do fato do guidão ITM ser muito curto. Isso é uma reclamação antiga, né? A Odd envia esse guidão com 700 mm, é um guidão curtinho demais. Tendo em vista, né, o que tem migrado e quais são os usos que a gente tem dado hoje para as bicicletas de XC, que estão se tornando cada vez mais técnicas. Então é importante que a gente alinhe esse ponto. Neste caso aqui eu iria no caso da Sense, né, que a Sense vai ter um guidão um pouquinho melhor. No caso do canote, a gente vai ter um canote das ITM na Odd, né, 7.4, 30.8, tamanho padrão, fácil de fazer substituição, fácil de botar um canote retrátil se for o caso. No caso da Sense, a gente vai ter um canote 27.8, então é um canote um pouquinho menor, que é um canote para ficar mais bonita a bike, para ficar um pouco mais aerodinâmica, porém é mais difícil de encontrar esse canote para venda, né? Canote retrátil e também canote de substituição. Então aqui é um ponto muito particular, pois afinal de contas o design que a Sense entrega na sua bicicleta é muito bonito, o canote fica muito discreto, né? E torna a bike como um todo também muito discreta. Porém, daí, claro, né, eles colocam esse canote de um tamanho menor, uma medida diferente. E aí, entra na parte de componentes e aí chegamos que seria os periféricos das bicicletas.
Porém, antes de falar quais são os periféricos e dar o nosso veredito final em relação às duas bikes, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. A gente tem observado que os nossos vídeos têm tido cada vez mais alcance, a gente quer agradecer a todos vocês que fazem desse canal ser um canal tão grande, porém, é muito importante que vocês também lembrem de deixar o like no vídeo, pois afinal de contas é uma maneira que o YouTube usa, o algoritmo usa de ranquear o nosso material. Por vezes você até gosta do nosso conteúdo, você consome o nosso conteúdo, mas você não dá o like. E não dando esse like, esse vídeo não é mostrado para mais pessoas. Então é muito importante, galera, se você já é inscrito, lembre de deixar o like aqui no vídeo, pois afinal de contas sim causa diferença. Continuando a nossa análise aqui, a gente vai ter então aqui componentes que variam de marca em relação à parte de cubos e rodas, pois afinal de contas a Odd já vem enviando, né, a sua 7.4 com cubos DT Swiss 370, tanto na dianteira quanto na traseira. A Odd substituiu os SLX antigos por esse DT Swiss, que é uma empresa focada, né, na produção de cubos. Fechando o pacote nós vamos ter Kenda Booster Pro 29 por 2.25, né, fechando as rodas aqui. E tornando essa bike uma bike bem efetiva, pois afinal de contas essa escolha de cubos eu acho que ela é muito assertiva, afinal de contas o DT6 é um cubo de alto padrão. Já no caso da nossa Sense são cubos Shimano, nós temos um 400 e um 410B na dianteira e na traseira, né, sendo de 28 furos. Que é uma escolha que a Sense faz, é um cubo assertivo, é um cubo da família Livre, né, um pouquinho atrás ali, mas é um cubo bacana. Claro que poderia ter um cubo um pouquinho melhor, mas estamos falando de uma bike de entrada do carbono, então por isso que é essa escolha. E por parte de pneus, a Sense tem utilizado o Michelin Forte TC 29 por 2.25, que é um pneu um pouquinho mais garrudo, mas é um pneu de bastante rolagem. Então aqui eu diria que a gente tem basicamente um empate técnico, o pneu você pode alterar de acordo com a sua necessidade. Claro que o DT Swiss nesse caso é um pouquinho melhor, mas aí, claro, né, também vai depender do seu uso, vai depender daquilo que você pretende fazer com o seu equipamento. E aí a gente chega próximo dos finalmente do vídeo. E uma coisa que talvez você não saiba, e é um erro muito comum, né? Muita gente fala, bike em carbono é melhor porque é mais leve. O peso dessas duas bikes é exatamente o mesmo. Nós temos a Odd 7.4 pesando 12,3 kg, enquanto a nossa Sense Impact Carbon Pro pesa 12,3 kg. Segundo ambos os sites das duas empresas. Então é importante que a gente se atente a esse fato, pois afinal de contas aqui, pelo fato da Sense ter componentes mais pesados, né, que é o grupo Deore como um todo, acaba ganhando peso e tornando ela muito próximo do que é a 7.4, com componentes um pouquinho melhores. Então a gente tem um casamento de informações aqui, por vezes o pessoal confunde, o carbono é necessariamente mais leve. Nem sempre, galera, e é importante se atentar aos detalhes. Claro que se a gente fizer alguns upgrades no carbono, no caso da Sense, a gente consegue baixar muito rápido o seu peso. Por causa da Odd, a gente consegue sim baixar o peso, mas vai gastar um pouquinho mais. Então é importante, né, se atentar a esses aspectos também. E cada grama conta, afinal de contas, na hora de baixar peso de bicicleta, a gente tem sim que olhar para os detalhes, e são os detalhes que fazem a diferença. E o valor? Bom, a questão do preço fica por conta da sua escolha, pois afinal de contas a gente tem uma diferença de valor um pouquinho mais alta, sendo hoje uma Sense Impact Carbon Pro comercializada por R$ 13.490, enquanto uma Odd 7.4 por R$ 10.590. E claro, né, a Odd te oferece alguns acessórios a mais, como é o fato de que ela tem 14 meses de seguro contra roubo, e você pode ou não ganhar um pedal de clipe, né, afinal de contas a Odd enviava um pedal de clipe da marca Velcro com suas bicicletas e parou recentemente. Algumas bikes vêm e algumas não, né. No caso da Sense, ela não acompanha pedais e o seguro é somente na Odd. Ambas bikes têm o garantia, né, de 5 anos para quadro, né, tanto a Odd quanto a Sense, e a 7.4 ganhou um novo grafismo recentemente, e claro, assim também como foi o lançamento da Sense durante a Shimano Fest da sua nova cor da Impact Carbon Pro. E aí, claro, a gente entra nessa questão agora do preço, afinal de contas você tem que pesar o que é melhor e mais efetivo para o seu bolso. Afinal de contas a Odd 7.4 está um pouco mais em conta, com componentes muito bons. A nossa Impact Carbon Pro aceita upgrades, com um investimento um pouquinho mais alto você consegue ter uma bike que vai durar muito tempo. Então muito depende do seu uso, não existe uma resposta pronta para essa pergunta. Aqui a gente está fazendo uma análise bem direta e, claro, tentando te ajudar a fazer a escolha. Caso você opte por uma Odd ou opte por uma Sense, você pode contar com o nosso apoio na hora de realizar a compra. Através do nosso cupom, que é o Vim pela Escola 5, a gente consegue te conceder uma bike dessas, né? E com 5% de desconto mesmo para pagamento a prazo. Basta você utilizar esse cupom no site da Benet Bike, que é o nosso patrocinador, que tem ambas as marcas como as suas linhas de trabalho. E aí você, claro, né, ganha um desconto especial e ainda apoia o nosso trabalho indiretamente. Esperamos que vocês tenham gostado desse assunto, que ele faça sentido para vocês. Se vocês gostaram, já deixem novamente o like aqui no vídeo, já se inscrevam aqui no canal, enviem para mais pessoas para fazer esse canal crescer cada vez mais e a gente continuar produzindo material para vocês. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.